Olá, sexto ano. Está começando mais uma aula de ciências aqui para vocês pelo Centro de Mídias. Um bom dia aí, os meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo pelas diversas formas de tela, aí pela TV, pelo aplicativo, pelo YouTube, enfim. Estamos aqui para apresentar mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Magno e hoje a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre aquelas questões de mistura, mas aí fazendo um link com todas as coisas que a gente já discutiu um pouquinho sobre densidade, sobre alguns tipos de separação e tudo mais, que você pode, e se você perdeu, você pode aí procurar pelos canais e você vai encontrar as aulas que cada revisão aí é importante e tal, claro, todas com a orientação do professor. Nós estamos aqui aguardando a sua interação, que é a coisa mais importante que nós temos. E por falar em interação, não poderia faltar aí a presença do meu moderador, professor Edjoel, que hoje está lá em casa fazendo a moderação, mas não menos importante aí fazendo a grande parceria de ciências. E aí, Edjoel, tudo tranquilo? Olá, quero dar as boas-vindas então aos estudantes, aos nossos queridos colegas professores, também algum responsável que possa estar assistindo a aula. É sempre importante a participação de todos, vocês podem colocar aqui o nomezinho do aluno, da escola, né, que eles gostam também de ver que estão presentes aqui na aula e esperamos que todos tenhamos uma ótima aula. Sejam todos muito bem-vindos. É isso daí, já tem algumas participações aqui, o pessoal aqui dando os cumprimentos iniciais, Escola Estadual Amadeu Odorico de Souza, tem o pessoal de São Bernardo também, os alunos do sexto B e C da Escola de Limeira, aqui vários professores já entraram, espero que tudo esteja bem aí com os alunos e tal, reunindo aí no chatinho e tal, porque os alunos diretamente não deveriam ter acesso primeiro com o professor. Por isso que o Edjoel colocou esse lembrete que é muito importante, e se você puder, colocar aí o nome do aluno, o nome da escola, quando da participação, e também aí no que você quiser entrar aí na aula, dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, de repente fazer alguma correção para alguma coisa, ou algum complemento do que a gente está falando aqui, você, professor, e é claro, os alunos são sempre bem-vindos a essa participação. Bom, eu queria começar falando, o título da nossa aula é Gravidade das Nossas Ações, né, com aí essa prerrogativa que eu falei para vocês, de puxar aí algumas coisinhas que a gente já falou sobre mistura, sobre os tipos de separação de misturas, enfim. A habilidade do currículo paulista que a gente vai trabalhar hoje é selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de material de uso cotidiano. Eu queria frisar bem essa do uso cotidiano, que é o que a gente fez e pensou para essa aula de hoje. Bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como a produção de sal de cozinha, que a gente já falou em aulas anteriores, já comentei com vocês, e hoje a destilação do petróleo. Essa é a habilidade que a gente vai tratar hoje, aí fazendo um complemento. E, na verdade, se não me engano, o Edjoel pode me corrigir aí, eu acho que essa aula é a última aula do primeiro bimestre que faz menção aí às habilidades do primeiro bimestre. O que a gente tem como objetivo, então, para esta aula? Aprofundar-se no conhecimento em relação aos processos de separação de materiais. E aí tem um processo de separação que eu gostaria de comentar com vocês aqui e agradecer ao professor Osmar de matemática, que foi ali na sala, a gente estava conversando, que deu essa sugestão aí de separação que poderia ser um bom esquema de aula e eu aproveitei. Bem como a importância em ações de preservação e impacto da natureza, que é sempre um assunto importante da gente trazer aqui nas aulas de ciências. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Como a gente está acostumado já a fazer, é formular algumas hipóteses a partir de alguns conhecimentos aqui trazidos, aprofundar aí alguns conceitos e, é claro, fazer a nossa interação pelo chat, que vai começar já com 3 minutos para você responder com bastante critério. Deixa eu ver como é que está o movimento do pessoal aqui. O pessoal está tudo aqui já, professor Flávio, professora Edna, Roseli, lá de Araçatuba, olha só. Bom, 3 minutos para a gente pensar nessa resposta que vai para você aí, que é o seguinte. Quando você produz lixo, a gente sabe que tem uma produção diária da nossa família ali e tudo mais.
Quanto que você produz de lixo? Você tem uma ideia de quanto que é que você faz? De quanto que você produz aí, sólido, líquido, contando tudo, né? Isso a gente poderia juntar até com uma aula que eu dei aí, falar sobre o desperdício de água, quanto que a gente usa de água por dia e tal. Mas vamos lá, ó. Quando você produz o lixo, vamos repensar isso de uma maneira assim, ó. Qual o critério para a separação dos materiais que você descarta? A gente já está partindo do pressuposto que você tem aí um critério de separação. Ainda que seja mínimo ali, o sólido de um lado, o líquido do outro, esse aqui eu vou colocar aqui porque ele pode servir a um propósito, esse daqui eu vou fazer isso, esse daqui eu vou fazer aquilo, enfim. Qual o critério aí? Qual o critério para a separação dos materiais que você descarta pensando aí no lixo? Lixo é uma mistura, vamos pensar aí nessa separação. 3 minutos para vocês. Joel, vou chamar o Joel para ver se ele tem Oi, alguma participação aí que quer dar algum destaque de Joel, que comentou aí. sim, muitos, ó. Eu tenho aqui a participação do Ícaro, acho que é Ícaro Fernando, ele é aluno da professora Cícera. Ele falou que acha que produz aproximadamente aí 1 quilo de lixo por dia. A aluna Camila, da escola Homero Alves Franca, alguns materiais reutilizamos, outros não. Ela é aluna do professor Renato. Aí, professor Laerte contribuiu aqui, tipo de material que compõe o lixo. Critério, verificar o estado físico dos resíduos. Quem falou foi a professora Andréia. Aí a Boa. Maria colocou aqui, ó, plástico, metal, vidro. Aí colocaram aqui, ó, secos e molhados. Ah, eu Foi gostei a dessa aí. professora Lídia. Secos e molhados. Tem o aluno Cauã aí também, aluno da professora Rose.
que escreveu aqui, acho que uns 1.000 gramas, talvez uns 1.000 quilogramas, quanto que 1.000 quilogramas dá uma tonelada aqui, né? Bom, mas tem participação, tem mais participação, tem muitas de aluno aí, né, Joel? Tem a Juliene também aí, ela diz que separa não apenas os recicláveis, apenas os não recicláveis, ela respondeu. Eu achei aqui o Tiago, que ele falou assim, orgânico e inorgânico, na verdade ele está perguntando, né? E a Laura também colocou orgânico e inorgânico. Legal isso. Legal, e essa entra justamente no clima que a gente trouxe para essa aula aí, né, Ed? Quer falar um pouquinho? O Edjoel tá lá em casa e tal, o Edjoel tem uma composteira, né? Aí funcionando a todo vapor. Que tamanho que é a sua, Edjoel? Então, na verdade eu tenho duas, né? Uma que deve ter aproximadamente aí cada nível tem aí acho que uns 6 litros, e a outra deve ter uns 12 litros. Né? Então, ao todo, uns 18 litros aí dá para fazer a compostagem. Só que quando termina o processo, né, fica bem pouquinho resíduo. Né? Então, você vai juntando para conseguir um pouquinho de resíduo depois e colocar nas plantas, né? Colocar ali aquela matéria orgânica nas plantas. Bom, deixa eu chamar então o pessoal aqui para essa problemática que a gente trouxe da aula, que são várias que a gente pode trabalhar aí com os professores e tal, juntamente na sua cidade, no seu bairro, aí, no seu pedaço. É importante sempre que a gente pense na separação do lixo, do reciclável, não reciclável, dos secos e molhados e tal, os evaporáveis ou não, enfim. Tem vários critérios aí que a gente pode adotar. Mas, principalmente, separar ali o vidro, separar os plásticos. Teve gente que colocou aqui, acho que é o Misael que colocou separação de plástico. Valeu, Misael. É uma boa prática a gente ter essa preocupação. Separar as pilhas, baterias, materiais eletrônicos que não devem ser descartáveis aí a revelia em qualquer tipo de lixo, então tem que ter um critério. Mas a gente trouxe aí uma coisa bacana, como discussão também e problematização, essa que a gente está discutindo aí, conversando aí, eu e o Joel, sobre compostagem, composteira. Vamos ver um vídeo rapidinho, porque quando você pode separar lixos recicláveis, não recicláveis, orgânicos e inorgânicos, de repente dá para você fazer um pouquinho mais. Vamos ver nesse vídeo aí que vai passar para vocês? Olá! Eu estou de volta com mais uma edição do Hortas Urbanas e hoje para conversar com vocês sobre uma forma criativa e responsável de lidar com o resíduo orgânico, a compostagem. Compostagem é o nome que damos para o processo que transforma esses resíduos em adubo. Essa prática tem muitos benefícios, como reduzir o custo com adubo, reaproveitar resíduos que antes iam para os lixões e melhorar a qualidade do solo da sua horta. Mas como nós fazemos? Primeiro, precisamos separar os resíduos orgânicos, como sobras de alimentos crus. Lembre-se, porém, que óleos e gorduras, sobras de alimentos cozidos e proteína animal não são recomendados para compostagem. Use um balde com tampa para evitar que o cheiro se espalhe pela casa e atraia insetos. Existem diversas maneiras de produzir um composto orgânico, da tradicional pilha montada diretamente sobre o solo, até recipientes preparados com pneus, caixotes e tambores grandes. Distribua em camadas o material orgânico que coletou na cozinha, intercalando com um material mais seco, como folhas e mato. Vá intercalando até a pilha atingir a altura máxima de 1,5 m, ou quando encher um dos recipientes. Finalize com boa camada de material seco. Deixe o material descansar por um período de 70 a 90 dias. Durante este período, deve-se revirar, revolver o composto a cada 10 dias, arejando e acelerando o processo. Pronto! Agora você tem adubo fácil, barato e ambientalmente responsável. Na próxima edição, falaremos sobre a água. Até lá! Olha aí que bacana a gente pensar na compostagem aí, o Edjoel dando bom exemplo. Eu não tenho em casa porque as condições que eu tenho lá em casa não permitem, mas eu acho que é uma ideia muito bacana. Eu faço outros tipos de reciclagem e tudo mais. Inclusive, se você prestou atenção no vídeo, e você pode voltar e assistir com mais cuidado e tudo mais, de repente encontrar aí uma receita, digamos assim, de fazer
uma composteirazinha na sua casa, aí tranquila, para fazer uma pequena horta e tudo mais, fica a dica para você trabalhar com o seu professor. Tem um probleminha que falou no vídeo, que é a gente não pode colocar tudo, não é recomendável. E uma das coisas que a gente não pode colocar é o óleo de cozinha que depois a gente usou ali, fritou ali alguma coisa, peixe, bife, pastel, enfim. Eu aqui com essa mania de falar de comida, né, Joel? É verdade. Viu, professor? Eu tenho também algumas dicas, né? Se alguém tem interesse em fazer composteira, algumas outras coisas que a gente evita colocar. Alho, cebola, gengibre, frutas cítricas. Por quê? Porque principalmente alho, cebola, gengibre, condimentos, desde a época do descobrimento do Brasil e antes, se sabe que eles são antibióticos naturais, por isso que eles são utilizados para conservar alimento. E aí, se você coloca na composteira, que ela usa o trabalho dos micro-organismos, né, para transformar aquele resíduo que é orgânico em matéria orgânica, adubo, etc., aí os micro-organismos vão ter mais dificuldade para trabalhar. Então, tem algumas coisas que a gente já não coloca que são meio que antibióticos naturais. A minha composteira, por exemplo, ela tem até minhoca, né? Eu coloquei umas minhocas lá para ajudar, para acelerar o processo. Então, você tem que pensar nisso, nos seres vivos que estão lá trabalhando também. Aí, super dica do Ed Joel. E, inclusive, pensando nessa dica, que a gente pode desenvolver aí com a rede toda, fazer as composteiras, não esquece o hashtag Eu no CMSP, a gente pode pensar no óleo e também pensar numa perguntinha que eu tenho para você aqui, um pouco marota, que é essa aqui, ó. Já que a gente não vai usar o óleo para isso, né? A gente recolhe o óleo também. Um minutinho para você responder o seguinte, ó. Óleo usado, água, amaciante e soda cáustica, em quantidades coerentes e corretas, você sabe o resultado dessa mistura? Responde aí para mim. Um minutinho, nós já estamos voltando. É rápido, tem que ser, né, Ed? Joel, o pessoal matou a charada aí, né? Ah, de primeira aqui, viu? Aqui, ó. Bom, começou aqui com a Luma, né? Colocou sabão. Aí tem a Ariane, que ela é aluna da professora Ângela, falou que acha que é sabão, Muito né? bem. E aí a Yasmin, a galera que foi tudo de sabão caseiro, a minha avó faz. Quem falou foi a Amanda, que é aluna da professora Márcia, Aí, não fica uma tá? dica legal, Edioel? O que você acha de fazer sabão em casa Sim. aí, reaproveitar o óleo, Legal. tal? Cuidado com a soda cáustica, tem que ser sempre com a supervisão dos adultos e tal, supervisão do seu professor no projeto. A gente tem que andar rápido aqui, essa aí foi para mobilizar uma mistura, é sempre bom lembrar, a gente está numa aula de mistura e de separação. Falando em separação, retornando, já que a gente falou de mistura que dá o sabão, vamos pensar aí numa outra perguntinha que eu vou te dar 2 minutinhos para responder, que é o seguinte. Dentre os materiais que a gente descarta e estamos discutindo hoje, que vai para o lixo, vai para a composteira, vai ali para um recipiente que a gente pode separar ali o óleo e tal para fazer sabão caseiro, enfim. Dentre os materiais que nós descartamos, qual que você acha que merece mais atenção? Eu vou te dar 2 minutos, mas é capaz até de eu voltar antes, dependendo da sua participação. Vamos lá.
Edjoel, será que o pessoal caiu na armadilha aí que eu esperava a resposta plástica? Alguém respondeu plástico aí ou não? Olha, ficou uma briga aqui entre pilha e plástico, viu? Então, assim, o pessoal elegeu dois vilões aqui, pilha e plástico. Teve o professor Antônio aqui que foi radical, falou, temos que banir o plástico da face da Terra. Poxa, radical esse daí, hein? E teve participação de aluno, né, Ed? Aí tem o Rafael, Muito. né? Tem o Rafael Costa, a Heloísa. Eu estou com a Gabriela aqui, que ela é da escola Leda Felice Ferreira. Ela colocou plástico e vidro. Vidro eu acho que não, né, professor? Vidro dá para reciclar, Não, né? dá pra gente reciclar. Aliás, o plástico também tá, né? O plástico também, quando a gente pensa... Aliás, a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre plástico, aí eu deixo esse desafio também para o professor, para dar esse auxílio, esse apoio mútuo aqui entre nós e os professores, de falar sobre um pouquinho os plásticos que podem ser recicláveis e tudo mais. A aula de hoje a gente trouxe aí essa ideia do plástico, porque a gente vai comentar sobre uma mistura homogênea chamada petróleo. Lembra dela? Olha só, vamos colocar na tela aí para ajudar os alunos a registrar. O petróleo é uma mistura oleosa, menos densa que a água, formada por diversas substâncias extraídas do substrato, ali do subsolo da crosta terrestre, e pode estar misturado assim com água salgada, areia, argila, entre outras coisas. A decantação é um processo de separação que a gente pode utilizar para separar o petróleo da água salgada. Depois vem a filtração. Depois a gente pode usar um processo de separação chamada fracionamento. A destilação fracionada. Vamos olhar na figura como que é. Ó. Você vai esquentando o petróleo, é claro que tem um critério, e aí as coisas que têm maior densidade vão ficando para baixo, mais profundo, a gente aprendeu isso em uma aula, e as coisas que são menos densas, ali a gente vai aquecendo, que tem menos densidade, bem levinho é o gás, por exemplo, ele fica lá na ponta, essa destilação fracionada aí, um dos substratos que a gente tira é a nafta passa por um processo aí chamado craqueamento e tal, que vai se transformar aí, digamos assim, a matéria-prima para a gente fazer os plásticos, tá bom, galera? Aí tem o nome de alguns plásticos que você já ouviu falar, tem uns nomes bonitos aí, ó. Tem o PET, velho conhecido da gente, que é o que a gente usa nas garrafas de refrigerante, tem o PVC também, que a gente usa muito para fazer tubos, tem o poliestireno, que a gente pode ter o expandido, que vai se transformar em isopor, que é reciclável, a gente pode remoldar e tudo mais. Tem esse PEBD, que a gente usa ali nas sacolas de lixo e tudo mais, cuidado com isso, porque isso daí demora para decompor. E tem os poliuretanos também. Tá vendo quanta coisa que a gente aprendeu aqui? Vamos retomar então um pouquinho. Ó. O processo de separação de lixo, que a gente usa aí na questão que a gente trouxe aqui para vocês de separação e tal, é a catação e a destilação fracionada do petróleo, que é ali aquele processo da torre que eu mostrei para vocês, é que vai dar origem ao plástico. Agora, não vai esquecer que tem diversos tipos de plástico, né? Tem diversos tipos de plástico. Alguns plásticos a gente tem que tomar muito cuidado no descarte. Quanto menos usa, mais, acho que é mais vantajoso para a natureza. Não precisa ser tão radical como o professor aí, né, Edjoel? E eu concordo, a gente deveria banir o plástico de algumas utilizações, sim. Eu vou ficando por aqui. O Edjoel tem os últimos... digamos assim, as últimas considerações, aí, os últimos pontos a colocar, né, Edjoel? Sim. Então, eu quero dizer que foi um prazer reencontrá-los, né? Dizer que você pode aí avaliar a nossa aula, então, através deste QR Code e também através do link que está aparecendo aí, da sua sugestão e sua crítica. E a gente vai ficando por aqui.